Olá, queridos, graça e paz. Eu quero ler com você hoje Efésios 6, versículo 11, que diz assim: Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Queridos, o engano é o método principal que Satanás usa para tentar derrotar o crente. E é vestindo a armadura de Deus que nós seremos capazes de ficar firmes contra o diabo e contra os seus ardis. Pedro, ele nos adverte, diz, para nós vigiarmos, porque o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão e buscando aquele que ele possa tragar. 1 Pedro 5, 8 e 9. Então há um inimigo que deseja nos destruir, ele trabalha incansavelmente para matar, roubar e destruir. E ele é o diabo. Mas, embora ele esteja rugindo como um leão, ele não é o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. E em Efésios 4:7 diz que nós podemos resisti-lo. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, queridos, o apóstolo João também vai dizer em 1 João 5,18: todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, e aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, Deus, ele nos instrui na sua palavra a estarmos preparados contra as astutas ciladas do diabo. Ele vai tentar mentir para nós o tempo todo, porque João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Então ele vem com narrativas, sofismas, que são mentiras parecidas com a verdade, e ele vai bombardear os nossos pensamentos, que vão gerar sentimentos, que vão produzir argumentos não bíblicos, antibíblicos na verdade, e ele pode usar até mesmo a Bíblia para nos enganar. Veja que quando Jesus foi tentado, lá em Lucas 4, nós lemos no deserto Jesus sendo tentado pelo diabo, e o diabo usava a Bíblia dizendo: está escrito. Então, nós precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus, que é o que Deus verdadeiramente disse, e não versículos isolados, trazendo a pretensão de homens. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, somente nós, os cristãos, podemos ser verdadeiramente livres. O resto do mundo está sob o controle, o domínio do maligno. O Deus destes séculos tem cegado para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Então, para eles, parecem loucura, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, é por isso que eles negam a verdade. Somente nós, cristãos, conhecemos a verdade e, portanto, podemos vencer essa batalha. E a própria palavra de Deus diz que a gente vence no final. Então, fica firme aí. Então, Paulo diz, Efésios 6,12: nós não temos que lutar contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Então isso significa que o conflito que nós vivemos é um conflito espiritual. E Paulo vai dizer também em 2 Coríntios 10, 4 e 5 que nós temos armas à nossa disposição. E essas armas também são espirituais, ou seja, elas têm o poder divino para destruir todas as obras do diabo. Então é importante saber que esse conflito ele é espiritual, mas ele não é místico. Então as nossas armas também são espirituais e não místicas. Sabe, eu vejo muitos crentes hoje usando chavões, palavras de impacto, sabe, vestindo a armadura simbolicamente. E nada adianta, queridos, nós ficarmos usando esses chavões, tipo, tá amarrado, sangue de Jesus tem poder, eu visto a armadura e se nós não primeiro nos sujeitarmos a Deus, e se nós não obedecermos a Deus e a sua palavra e buscarmos dele as armas espirituais e as estratégias espirituais para nós vencermos. Nesse primeiro versículo que nós lemos, Paulo diz para nós vestirmos a armadura de Deus. Então isso significa que nós precisamos tomar todas as peças dessa armadura sem negligenciar nenhuma delas. Então temos que interpretar que cada arma espiritual é uma peça, é uma armadura para um soldado.
assim como os soldados lá do Império Romano ou qualquer soldado hoje em dia. Tudo é importante. E diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar inabaláveis. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, cinto da verdade. Paulo diz que a verdade é como um cinto que nos envolve. Então, na armadura do soldado romano, o cinto é o que sustenta toda a armadura no seu devido lugar. Então, tudo começa com a verdade. Nós precisamos estar firmados na verdade da palavra de Deus, e não em sofismas, em meias verdades ou em narrativas, porque o que vai prevalecer no final é a verdade, queridos. Deus, ele já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Ele nos deu a sua palavra. Nós podemos, através do conhecimento disso, saber que temos a provisão para todas as circunstâncias, para todas as necessidades e para todas as batalhas. Nós temos armas que estão disponíveis a nós. Em segundo lugar, fala da couraça da justiça. Então, todos nós éramos pecadores, mas após a nossa conversão, Deus, ele fez justiça através das nossas vidas, não pelo que fizemos ou deixamos de fazer, mas nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, ou seja, é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele não nos declarou justos, ele nos tornou justos, ele nos justificou. Então agora nós precisamos permanecer confiantes na presença de Deus, compreender que ele providenciou para nós a sua justiça e que ele vai fazer justiça porque ele é justo, e nós também precisamos andar em justiça. Terceiro, o evangelho da paz. Então Paulo, ele diz que nós devemos ter os nossos pés calçados com o evangelho da paz, com as sandálias do evangelho da paz. Então, o calçado me fala de prontidão, estar pronto para sair, né? 1 Pedro 3,15 diz: estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer pessoa que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. E a grande comissão, tanto em Mateus 28 quanto em Marcos 16, diz: ide pregai o evangelho a toda a criatura. Nós somos os representantes de Deus, e levando a verdade da palavra de Deus, outras pessoas vão ser livres. Nós somos libertos para libertar. 4, o escudo da fé. Então, só o escudo da fé pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele é mentiroso e tudo que ele diz vem como flechas espirituais para nos atingir e nos destruir. Por isso, precisamos estar vestindo sempre o escudo, né? O que é isso? É saber em quem nós temos crido. 5, capacete da salvação. Capacete protege a nossa mente. Então nós precisamos levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Tomar o capacete da salvação, a sabedoria da palavra de Deus, a compreensão, a revelação da parte de Deus. É isso que vai regenerar a nossa mente e assim toda a nossa alma, toda a nossa vida. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é uma arma de ataque. Quando o diabo vier falar qual é o nosso passado, nós precisamos falar para ele qual é o seu futuro. Nós não vivemos mais no nosso passado. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essa é a nossa armadura, precisamos usá-la e não negligenciá-la, mas usarmos da forma correta, como já falamos, da maneira espiritual e não mística. E então teremos vitórias em todas as nossas batalhas. Depois de termos vencendo tudo, permaneceremos inabaláveis. Espero ter abençoado sua vida com essa palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!